Isso. Não é isso? Então, vou registrar aqui, né, o seu desempenho, e é um case bem bacana, né? Claro que com uma pessoa que tem tudo para evoluir dentro da técnica, né? Então, uma pessoa jovem que está estudando, ou seja, ativa cognitivamente falando, aparentemente não usa álcool e drogas, né? Aparentemente é uma pessoa decente, ou seja, não está aí, né, com Seu nenhum trabalho, treino. desvio, como demência leve ou TDAH, déficit de atenção, estamos com uma pessoa padrão, certo? Então, Pelo dentro menos eu tento ser. do modelo padrão, aparentemente padrão, ela fez um teste, tá? E obteve um resultado que também foi padrão. Então, o primeiro do primeiro teste seu, quanto que deu? Deu 201 palavras, 201 com 45%. 45%. Então, para que vocês Isso. entendam, quem for assistir aqui o vídeo da Beatriz, ela foi melhor do que eu, que já era cientista na UNB e me achava assim acima da média. Eu fiz 30% com 200 ppm. Você fez um pouquinho mais, tá? E quando eu fiz esse teste, eu tinha 17 anos. Então, estava estudando, eu li 28. o dia inteiro, tá? Eu li o dia inteiro, só fazia isso. E à noite fazia experiências com parapsicologia. Tá? Então, você teve um resultado melhor do que eu obtive. Aí treinou, né, num aulão, a gente fez um desses aulões aí que eu coloco, né, às vezes, aberto ao público, e já no final do aulão foi para 498 palavras com 60%. isso. Então, ela saiu para 60%, dava até para ter sido mais a pontuação, mas já chegou na leitura dinâmica, que é 400 ppm, com mais de 50%. E aí continuou, insistiu em alguns exercícios e já atingiu agora 73%, não é? E a Isso. velocidade deu 652. 652. Comparando com o primeiro, é o triplo da velocidade. Comparando com a compreensão de 40, é quase o dobro da retenção. Tá? E isso, vamos aí, poucas semanas. E eu diria que ainda nem começou. Por quê? Porque nós temos 5 cadernos de exercício, estamos no primeiro exercício e no primeiro módulo, que é o Palavras. Esse caderno tem 5 módulos e você está treinando ainda no primeiro módulo dos 5 volumes. Está entendendo? Exatamente. Estou treinando ainda só com palavras. Então, agora eu vou te jogar por duplas palavras, que é na página 21. E no duplas palavras, se você já chegou em 600, você vai bater 900 tranquilo, tá? Em 2 semanas, mais ou menos. O que muda no duplas palavras? Você vai perceber uma diferença estrutural e, é claro, uma outra diferença que é a mais importante, né? Que é a metodológica. Em estrutura, você vai notar que ao invés de 4 colunas, são só 3. Ao invés de uma palavra em cada coluna, você tem 2. Então, você tem um aumento aqui de 50% em cada linha. E aí eu vou pedir para você ler em voz alta a primeira linha e a segunda linha. Certo. Use sempre pedaços pequenos para preparo rápido. Trabalho feio, estímulo mental, ser humano. O que você percebeu aí? Que trabalho é mais lento a leitura. São ideias, Beatriz, né? Mas, assim, Então, você lia tijolo, né? Maçaneta, casaco, verdade, eram palavras soltas. capa. E eu tentava criar na minha mente uma estrutura, Era palavra mas era solta, difícil. né? Agora não, agora use é uma coisa, sempre é outra, mas se eu juntar, é uma ideia. Usar sempre
é a união, como se fosse guarda-chuva, como se fosse porta-retrato, pedaços pequenos, é um tipo de pedaço. O pedaço podia ser grande, podia ser fino, podia ser redondo, né? Mas nesse caso é um pedaço pequeno, é uma ideia. Então, o importante Entendi. agora está na leitura das ideias. Se quiser anotar atrás da folha, assim, objetivos, né, desse módulo. Então, no caso aí dos objetivos, você tem, no primeiro, né, ampliação do campo visual. Então, a gente vai ampliar o campo visual horizontal, né? Ou seja, eu vou ler mais de uma palavra de cada vez. Então, a gente começou, você se lembra, monossílaba, dissílaba, trissílaba, né? Trissílaba e polissílaba, fechou em polissílaba. Não é Isso. verdade? Agora você vai ler mais de uma palavra. Então, é mais do que polissílabas. Você vai estar lendo 2 palavras de cada vez. E prestando atenção. Se você não direcionar foco ou atenção, então o segundo objetivo, né, ler ideias ao invés de palavras. O que vai aumentar, vai bater em cima do teu foco, atenção e observação. Então, o foco, a Entendi. atenção e a observação é um dos principais problemas do estudante, porque ele odeia estudar. Ele só estuda porque não tem outra possibilidade, né? Aí a A pessoa maioria, pode verdade. brincar dizendo, mas o Zuckerberg abandonou a universidade, mas ele abandonou Harvard, entendeu? E não era Primeiro ele teve que falar. qualquer difícil entrar, o Cortella brinca com isso, né? Então, ele já estava num alto padrão cognitivo quando ele resolveu priorizar o que ele estava fazendo, né? E se tornou aí um trilionário em conceitos nacionais, né? No real, em dólar não é trilionário ainda. Mas, trocando em miúdos, você vai continuar ligando o metrônomo, cada toque é uma linha, Certo. terminou, respira, lê de trás para frente, na 3 é indo, na 4 é voltando, 10 minutos todo dia. Tá certo? E aí você Vou vai fazer, continuar eu fazendo. ia te passar uma lição com o livro, mas você vai Certo. fazer, não, fazer diferente. Como você saiu muito bem com a compreensão, deu 73, você vai trazer 3 livros de um assunto que você está muito interessado em ler, mas você vai evitar uma ficção, um romance ou uma narrativa. Você vai Certo. tentar priorizar um assunto que te passe, ensine alguma coisa, tá? E vamos focar nessa leitura de ideias, que também aumenta a compreensão e vai te dar um ganho espetacular em velocidade, tá certo?